Ok. Partilhar o ecrã. Ok. Estão a ver o ecrã? Muito bem. Muito bem. O que é que eu preciso? Já agora. Posso vir aqui. Bom, vamos lá então ver hoje o que nós temos aqui para falar. Portanto, hoje vamos focar aqui nos padrões de apresentação, que são diferentes variações ou diferentes detalhes sobre o modelo vista controlador, não é? Numa perspectiva de apresentação na web. Portanto, o que estes padrões, no fundo, são padrões com que eu implemento esta camada de apresentação aqui, em que a parte do modelo muitas vezes corresponde já a um acesso aqui a serviços, não é? Portanto, esse modelo pode estar sobre a forma de transaction scripts ou domain models ou whatever, mas assim a primeira característica que eu acho importante salientar é a ideia de que isto que vocês aqui têm ao nível da apresentação pode acontecer de diferentes formas, ou seja, pode acontecer quer do lado do servidor, e eu acho que do lado do servidor é aquilo que vocês viram com PHP, ou pode acontecer do lado do cliente, que é como nós temos atualmente. Ou seja, atualmente a apresentação é feita do lado do cliente, não é? E é feita, portanto, no browser. Para vocês terem uma ideia, eu posso-vos mostrar. Provavelmente vocês já viram isso, não é? Mas eu posso-vos mostrar o projeto do ano passado. E no contexto do projeto do ano passado, a apresentação era do lado do servidor. E vocês vão ver que eu vou-vos mostrar um bocadinho que tem uma estrutura relativamente parecida. Como vocês já viram o Spring Boot, e aquilo também está feito em Spring Boot, tem uma estrutura relativamente parecida ao que vocês já viram agora, não é? E ao vosso projeto em PHP, eu acho, não é? Porque, na realidade, a diferença que está aqui é, portanto, existe uma vista, não é? E a diferença é que, quando eu estou em PHP ou em server-side, essa vista é toda construída do lado do servidor e o que é enviado para o browser é apenas HTML para ser apresentado. Não é? E sempre que eu carrego em algo do lado do browser, do lado do cliente, aquilo que tipicamente será um HTTP request, ok? Portanto, quando carrego num botão, é um HTTP request ao servidor e, portanto, o controlador está do lado do servidor, não é? Porque ele, no fundo, o que é que o controlador faz? O controlador detecta esse pedido e detecta esse pedido e depois interage com o modelo e depois de interagir com o modelo vai dizer qual é que é a vista que deve ser apresentada. E, portanto, esta vista é construída do lado do cliente, perdão, do lado do servidor. E, portanto, mais uma vez é enviado HTML. Só para eu vos mostrar o ano passado, para vocês verem aqui, por exemplo, posso-vos mostrar o hotel. Eu acho que este. Eu acho que ele até pode ir. Sei, pode ir este. Para eu vos mostrar como é que isto. Ok.
Um, e vou-vos mostrar como é que essas partes são construídas. E depois vou-vos mostrar também como é que nós temos no nosso lado, no fundo, onde é que estão as vistas e os controladores do nosso lado. Não é? Ou seja, quando agora temos as coisas feitas, por exemplo, no nosso projeto, eu vou abrir aqui o WebStorm e também vos vou mostrar como é que temos agora do nosso lado as vistas e os controladores. Não é? Deixa-me só ver aqui. Eu suponho que ele está a resolver dependências aqui. Ok, já está aqui. Portanto, para terem uma ideia. Só uma questão. Sim, diga. No modelo do Model View Controller, quem é que constrói a vista? É o controlador? Não. Ou é? Não, o controlador decide qual é a vista. E como é que ela se constrói? Ela tipicamente constrói-se ela própria, ou seja, a vista acede ao modelo para ir buscar os dados para se construir. Ok. Ok? Ou seja, e vamos ver porque é aquela ideia do template view. Aqui, nós temos aqui, por exemplo, Hotel Controller. Ok? Qual é a diferença entre estes controladores e os controladores que vocês viram no vosso projeto? É que estes controladores, em vez de devolverem JSON, ok? Não são REST controllers, certo? O que eles tipicamente fazem é isto. E aqui está a diferença. Portanto, vocês estão a ver que isto é um controlador, não é? Só que não é um REST controller. Portanto, estão a ver que isto é Spring, não é? O que eu vos vou mostrar é como é que esta vista é feita do lado do servidor. Ou seja, o que é que ele faz? Ele, tipicamente, por exemplo, aqui, ok, tenho aqui Hotel Interface. Portanto, está a invocar um serviço, certo? Portanto, ali chamava-se Hotel Interface, está a invocar um serviço. Portanto, há um pedido, não é? Há aqui um request mapping, que vocês estão a ver. Aqui é para hotéis, é um post. Vocês viram isto, não é? Invoca um serviço e a diferença está agora no retorno. O que é que vocês normalmente estão a retornar hoje em dia? Estão a retornar a JSON. Porque vocês, na verdade, não estão a fazer a apresentação do vosso lado. Ou seja, vocês, o que é que vocês têm? Vocês têm aqui os vossos serviços que retornam JSON e a apresentação está do lado lá. Neste caso, o que vai ser retornado é mesmo a vista, ou seja, é HTML. E então, como é que essa vista é retornada? Vocês estão a ver aqui, tenho aqui esta variável model e eu vou pôr no model informação que me vem do modelo. Ou seja, reparem, tenho aqui hotel, hotéis, estou a passar aqui um hotel. Este hotel que está aqui, pá, agora depende um bocadinho como se faz, é um DTO ou não é? Ou seja, pode ser um, um objeto DTO, mas, ou pode ser um objeto mínimo, porque isto depende onde é que as transações são inicializadas. Eu acho que nós, no ano passado, inicializámos num filtro, portanto era um bocadinho diferente. Deixa-me só ver aqui para confirmar. Não, as transações. Isto é a Phoenix Framework, estão a ver? Este Atomic corresponde às nossas transactions. Isto são os filtros na mesma, ok? Portanto, são os filtros, não, perdão, é um serviço e que está a executar num contexto transacional aqui, estão a ver? Isto é Phoenix Framework, estou apenas a dizer se é uma transação de leitura ou uma transação de escrita. E ele devolve aqui, por exemplo, a ver aqui que devolva uma coisa mais completa, eles são todos estáticos. Aqui são strings. Aqui é room. E este room é, de facto, uma entidade mini. Portanto, eles estão... mas ele devolve internamente. Ok. Pronto, mas o importante é, vocês vão passar dados para estas variáveis. Estou a ver este model attribute aqui. E depois direcionam para esta string. Estão a ver esta string? Esta string é o nome da vista.
E depois onde é que estão as vistas? As vistas estão aqui. Ok? Estou a ver este hotéis aqui. Estou a ver isto. Vou passar para esta string. Portanto, isto é o meu controlador. Não é? E o controlador, o que é que ele faz? Recebe um pedido, vai ao modelo e depois redireciona para uma vista. Dependendo do que for, não é? Isto é, se lançar uma exceção, direciona para esta vista. Aqui faz um redirect, que na verdade é fazer um pedido, mas alguns vai para uma vista. Portanto, redireciona para outro pedido. Este hotels aqui, se vocês vierem ver este hotels, isto é o quê? É uma tecnologia que nós usávamos, que se chama TimeLeaf, mas que na verdade é uma coisa mais evoluída de JSPs, e que, agora o que é que acontece? Ele aqui dentro vai, por acaso, por exemplo, buscar esta variável hotel aqui. E esta variável hotéis. Que variáveis é que são estas? São variáveis que o controlador passou lá para dentro. Estão a ver? Ou seja, o controlador diz à vista, olha, és tu que te vais apresentar, e também dá-lhe os objetos para quê? Para ela se construir. Qual é que é a diferença disto relativamente ao que nós temos no nosso projeto? A diferença é que, neste caso, isto está a ser construído no lado do servidor. Vocês não precisam entrar em detalhe, e perceber isto em detalhe, mas reparem que isto é muito diferente, de alguma forma, do que no nosso projeto temos, quando temos uma view. Se vocês verem aqui uma view, isto que está aqui também é preenchido com... Este não é assim muito interessante. Este é mais interessante, né? Isto que está aqui também é uma linguagem que, na verdade, depois me vai gerar o HTML que aparece na página. Só que isto é do lado do servidor. Não é? Mas, da mesma forma, estou a usar aqui variáveis question title que vêm daqui. Vou ver aqui o question. Certo? Ou seja, é semelhante, não é? Mas é semelhante, quer dizer, do ponto de vista de filosofia, não é? Ou seja, de facto, tenho aqui um objeto que é vista e este objeto sabe criar-se. Agora, sabe a partir dele gerar o HTML. Claro que esta vista que está aqui pode ter código Java, não é? E aí é que depois está aquela coisa que às vezes que eu tenho que ter muito cuidado para não ter aqui muito código Java e para separar bem o que é a apresentação do que é a lógica de negócio. Portanto, tipicamente isto, quando é bem feito, eu passo para aqui apenas já objetos só como se fosse dados e não faço aqui nada. Mas de facto, eu posso aqui invocar qualquer método, ou seja, dentro destas coisas, eu posso invocar aqui qualquer método. Ok? Reparem que isso também não é muito longe do que vocês têm. Vocês aqui dentro também podem ter aqui código Java para TypeScript. Ok? Só que o que nós estamos a fazer para isto ficar limpinho é que aqui temos só apenas as referências, não é? Ou, por exemplo, a invocação do método e depois temos o método cá fora. Estão a ver? Portanto, viram esta diferença entre ser client-side e server-side? Sim? Ou seja, o que é que eu só vos quis mostrar agora? O que eu vos quis mostrar foi... Ok, muito bem. Eu tenho esta apresentação. Esta apresentação pode estar do lado do cliente ou do lado do servidor. O ano passado, no projeto que era server-side, na realidade, os nossos controladores, o que é que eram? Eram verdadeiros controladores de Model View Controller. Os nossos controladores, hoje em dia, são o quê? O que é que são os nossos controladores hoje em dia? Qual a ideia? A route. São web services. Não é? Os nossos controladores hoje em dia são coisas que fornecem isto. À vista, à apresentação. Ou seja, Mas o web service não decide, no nosso caso, não decide o que é que vai ser apresentado, apenas devolve os dados que foram pedidos. sim. Na verdade, a gente nem pode olhar muito ao nosso lado como um Model View Controller. Não é? Na verdade, o que a gente está a fornecer é dados. Aqueles dados podem ser usados para o que se quiser.
certo? Concordo que no nosso caso, o controller está do lado do view. Do nosso caso, o controller também está do lado do view. Também, disse também. Tão bem, tão bem. Então, ou só estão os dois? Estão os dois. A vista e o controlador estão do lado do view. Ah, oh, Porque, exatamente, sim, 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 ok. porque repara, o que é o controlador? O controlador, no fundo, é aquele que apanha os inputs do utilizador. Sim, Os inputs são apanhados do lado do view. sim, Só ele faz muita coisa até decidir invocar o quê? Até decidir invocar isto. sim. Só que invoca, só quando, ou seja, até chegar aqui, andei lá dentro do modo view controller. Ok. Certo? Portanto, e, e reparem, e esta ideia, e como é que isto fica ainda mais dinâmico quando eu tenho isto em JavaScript e no cliente? Se vocês olharem para isto, não é? E eu não estou aqui a encontrar assim um. Ah, este é mais bonito. Sim. Se vocês olharem para isto, não é? Tem aqui uma classe, view, que tem uma parte que é a vista, certo? Isto é tudo a vista, não é? E vocês podem olhar para isto, muitas coisas destas, como controladores daquela vista. Porque reparem, o que é que eu estou aqui a dizer? Eu estou aqui a dizer que, olha, quando clica aqui, invoca este método. Certo? E o que é que este método faz? Ou seja, isto são controladores. No fundo, eu estou a dizer que o que é que executo quando o utilizador interage lá, certo? E o que é que eles podem fazer? O que é que estes controladores podem fazer? Podem, por exemplo, alterar dados. O que é isto? Em módulo view controller, o que é que isto seria? É o modelo, não é? E eu posso alterar estes dados, e estes dados, ao serem alterados, o que é que acontece a este indivíduo? Reescreve-se. Certo? O que eu digo está a fazer sentido para vocês? Para mim, sim. E portanto, ele, ao se reescrever, vocês agora podem interagir outra vez com ele. Certo? E isto acontece, reparem, isto acontece de uma forma, se vocês pensarem, em que o que vocês têm aqui, mais do que tudo, parece esquisito, não é? Mas o que vocês têm é uma página que tem lá dentro uma árvore de vistas controladores. Ou seja, a vossa apresentação, que é a página, tem lá, as vossas vistas estão separadas em pequenas partes, que são estes objetos todos que estão uns dentro dos outros, certo? Não é? Reparem. Quando vocês têm aqui isto e têm aqui esta tag, estão a pôr, ou seja, isto é da vista, não é? Certo? E agora tem aqui esta tag, isto é o quê? É um outro componente. E esta vista tem aqui basicamente só este lado e basicamente não tem controlador, não é? Pronto. E agora tem o quê? Tem lá dentro este componente. Este componente ele próprio é o quê? É uma vista com os seus controladores. O que se está aqui mais a fazer é, eu tenho uma página, esta página é uma árvore de vistas e controladores, e o que eu estou a fazer é um bocadinho, por uma questão de conseguir gerir bem o código, estou a ter os controladores daquela vista ao pé uns dos outros. Mas, na verdade, quando eu estou a ver a página, eu estou a ver a página e estão lá vários componentes. Cada um tem vista, controlador e modelo. Estão a ver a ideia? Ou seja, não é? Eu aqui também já tenho o meu modelo. Tenho aqui a minha vista. Okay? Agora, isto normalmente às vezes chama single page porque eu estou numa única página, não é? Vocês têm
Depois tem os routers, não é? E, portanto, aí depois quando fazem os routers, vocês explicitamente mudam. Mas, na verdade, os routers, quando vocês vêm cá acima, não é? Quando vocês vêm cá acima, podem mudar para outra página, não é? Certo? E tem este refazer do routing, ou seja, de mudar a página. Mas isto funciona desta maneira. Reparem, vocês têm ou seja, o que está aqui, na verdade, são componentes, cada um mais pequeno, mas cada componente tem vista controladora e tem os seus dados e tem o seu modelo. Eu altero o modelo, a vista reescreve-se e, portanto, é isto. Depois tem uma coisa aqui maior que é quando eu venho a estes menus, de alguma forma, reescrevo toda a página, reescrevo todos os meus elementos. Perceberam isto? Sim? Portanto, o que é que eu vos quis mostrar aqui? Quis mostrar que... e uma pergunta. Este outro modelo que eu vos mostrei aqui, é mais parecido como vocês o fizeram em PHP, ou não é? Em PHP vocês tinham HTML misturado com código PHP, certo? Mas aqui também eu tenho. Reparem, eu estou a usar... há aqui elementos que são elementos de código. Isto é aquela variável. Isto é código Java. Só que neste caso, estou só a apresentá-lo. Ok? Tenho aqui uma tabela, list of hotéis. O que é que eu estou aqui a fazer? For each. Bem, nós também temos for each no outro. Certo? Portanto, a única diferença que isto tem, quer dizer, única, é gigantesca, mas a única diferença é se a página está a ser construída no servidor e sempre que eu reconstruo a página a envio para o cliente, ou se a página está a ser reescrita no cliente. Ok? Mas vocês vão encontrar lá estes elementos. Portanto, aquilo que eu vos digo é, não é? O que é que eu vos digo? O que eu vos digo é, uma vez que vocês aprendam estas tecnologias, não é? Ou melhor, uma vez que vocês aprendam estes conceitos, isso é que é importante, vocês depois vão ver que, tipicamente, vocês têm estas tecnologias estas tecnologias repetem estes conceitos. Estas coisas nunca são perfeitas, não é? Ou seja, a gente convém ter os conceitos claros na cabeça. As tecnologias, normalmente, pois, as fronteiras, às vezes, entre alguns conceitos, não são tão teoricamente limpas, mas às vezes o não serem completamente teoricamente limpas até é bom, porque às vezes tira partido de alguma característica própria, mas vocês devem ter esses conceitos limpos. Não é? E essa é a vantagem. E então, e como é que chegamos ao Page Controller? Ou seja, o que é que o Page Controller acrescenta ao que nós já temos? Ou seja, a grande diferença entre o Page Controller e o front controller, o que nós temos é um front controller, certo? O Page Control, o front controller faz coisas que são comuns a toda a aplicação. Pronto, agora vamos imaginar que estou no vosso contexto e que a nossa aplicação... mas até posso mostrar este Booking Controller, não é? O que é que se passa? Isto é igual ao nosso, não é? A única diferença é que é devolvida a vista e não é devido a HTML. O que é que se passa é, quando eu invoco isto que está aqui, existe um conjunto de código que é executado antes, comum a todos. Não é? Por exemplo, onde é que eu garanto que a pessoa tem autorização para fazer isto? É antes de chegar ao meu controlador. Ok. Deixai mostrar-vos no nosso código. Ok. E esse, portanto, o Page Controller na realidade era o quê? É ter de fazer no fundo o trabalho todo para cada pedido. Ou seja, por exemplo, se eu quiser ter código comum de verificação dos tokens, certo?
No front controller, isso é feito num sítio comum a toda a gente. No fundo, vocês podem ver o front controller como uma extensão do page controller em que eu começo a fazer o quê? Em que eu começo, de alguma forma, a reutilizar código. Código que é comum, como internacionalização, segurança, fica no mesmo sítio. E, portanto, todos os pedidos verificam se estão autenticados. Todos os pedidos, por exemplo, fazem segurança, controle de acesso. Reparem, no nosso caso, não é? Nós, os nossos controladores, tínhamos aqui este pre-authorize. Este pre-authorize aqui não chega bem ao page, ao front controller, porque já é feito aqui. Mas há muito código feito aqui. Mas vocês reparavam isso quando tinham erros e vocês não percebiam o que acontecia, eu dizia, vocês têm que ir ver o log. E, portanto, vocês ao irem ver o log, vocês viam que entre o pedido, o request ser recebido e ele chegar, de facto, a este controlador, existiu ali um conjunto de coisas que foram feitas. Por exemplo, coisas que são feitas. O que é que eu tenho de fazer? Tenho de pegar nos parâmetros que vêm nos headers, não é? Na mensagem, no body da mensagem, e transformar em quê? E transformar em objetos nossos, não é? Em coisas destas. Quem é que mete os dados? Os dados que vêm do lado de lá vêm em JSON, não vêm? Vêm no request body. Quem é que os mete aqui? Okay? E, portanto, é esse trabalho que eu tenho no front controller. Portanto, a sua pergunta é, onde é que está o page controller? O page controller é uma coisa mais primitiva, que é, eu não estou a reutilizar. Ou seja, quando eu quero reutilizar, ou seja, o que é que eu tenho? Se calhar consigo-vos mostrar no outro lado. Ou seja, o que é que eu tenho? O que eu tenho é, quando... Ok. Tenho aqui o page controller. Não é? O page controller, tipicamente, é este indivíduo responde ao request. Certo? E, portanto, tem de fazer o tratamento do HTTP, não é? Decide qual é que é o modelo e vista a usar, encaminha, retorna, etc. Mas reparem, o que é que aqui está misturado? Está misturado coisas que têm muito a ver com a infraestrutura, com a comunicação, com marshalling, grande marshalling, com coisas específicas do negócio. O que é que são as coisas específicas do negócio? Decidir qual modelo e vista a usar. Onde é que, de alguma forma, o front controller evolui? O front controller evolui no sentido em que no front controller, e o que nós usamos são front controllers, nós temos um handler que trata dessas partes mais genéricas e comuns. E depois tenho então os meus comandos que estão aqui, são de facto no nosso projeto. Ok, e agora vamos pensar apenas isto como um front controller, porque mesmo nós não tendo o model view controller do lado do servidor, acaba por ter ali um front controller, porque tem que fazer um conjunto de decisões. Não é? E esse front controller corresponde, na realidade, a isto que está aqui, estão a ver, estamos no nosso código, este controlador que está aqui é, na realidade, o quê? É, na realidade, um concrete command. Não é aquilo. Porquê? Porque vocês aqui já só escrevem código de negócio, não é? Código que tem a ver com a lógica de negócio, com o vosso problema. Vocês ali, ao decidir qual é a vista, decidir qual é o serviço, certo? Eu respondi à sua pergunta. Mas, concretamente, então o page controller só pode ficar do lado do cliente. Ou seja, só se aplica quando é cliente-side ou não? Não, aplica-se em qualquer caso, porque o page controller é, eu tenho um pedido, eu tenho de interceptar este pedido e decidir o que faço com ele. Então qual é a diferença entre o page controller e o model view controller genérico? Então, mas o page controller é uma forma de implementar o controlador do model view controller. Ok. Certo? A forma de ver isto é que aqui eu faço uma separação. Aqui eu tenho maior coesão. O quê? Deste lado está código de comunicação, que pode ser partilhado entre todos os controladores,
E aqui está código específico de cada controlador. Neste caso, eu não faço essa separação. E quem é que chama, no caso do front, quem é que chama a função process? É o front-end. Ou seja, Mas não é o handler concretamente. é aquela coisa que eu vos dizia para vocês verem no log. É que vocês, eu dizia-vos, vão ver no log. E às vezes o que acontecia, eu dizia-vos assim, olhem, por favor, não sei o que é que está a passar, estou a fazer uma invocação e nada aparece. E o que eu dizia, primeira coisa, vão por favor e ponham aqui um logger, certo? E vocês punham um logger assim, não acontece nada. Então onde é que estava o erro? É que isto nunca chegava a ser invocado. Portanto, o erro estava aonde? O erro estava entre isto e isto. Ou seja, quem é que faz isto? Agora, isto também usa-se a reflexão ou geração de código. O que é que se passa? O handler tem lá uma tabela, quando vocês compilam, agora depende se isto é por reflexão ou é por geração de código, mas o handler tem lá uma tabela de quê? De todos os controladores. Neste caso, de todos os comandos. Concrete comandos. E depois, quando chega um pedido, quando chega este pedido, o handler trata este pedido e tem de descobrir que este o indivíduo vai responder. E vocês indo ao log, às vezes conseguiam ver que ele não fazia match. Reparem, vocês muitas vezes, não sei, se calhar alguns não viram, mas vocês tinham de chegar lá e ia tentar fazer match. E um fazia match. Mas se ele não fizer match, então não descobre nenhum. Portanto, se vocês chegassem aqui, se enganassem, fizessem isto ia dar um erro. E a única forma de vocês descobrirem o erro era ir lá ver e ver que ele não encontrava nenhum. Porquê? Porque, na realidade, vocês estavam a invocar com course executions e ele não encontrava nenhum indivíduo a responder àquele passo. E, portanto, não encontrava nenhum concrete command. Respondi agora? Sim, sim. Ok? Portanto, há aqui este processo de fazer isto. Agora é assim, o page controller no fundo é uma coisa antiga. Então qual é que foi o primeiro page controller? Porque ele depois quando fala em page controller fala em duas implementações, não é? Com uma Java Server Pages ou com um servlet. Então a primeira coisa que existiu é as primeiras aplicações web só havia informação estática, certo? Então, se havia informação estática, na verdade, o que é que eram os serviços? O que é que era a web? O web eram ficheiros. E o meu URL era apenas uma forma de referir um ficheiro remoto. E, portanto, no fundo, vocês já repararam que muitas vezes as vossas aplicações, algumas, têm nos URLs, se vocês virem aqui, alguns URLs são assim. Outros têm ali ponto ASP, ou já viram que alguns terminam com ponto? Os que terminam com ponto qualquer coisa têm mais essa ideia de que aquilo é servido por uma página. Ou seja, o que está do lado de lá é uma página que deixou de ser estática e passou a ser dinâmica e que quando eu lhe toco executa, tem código. É uma página com código. Mas o PHP funciona assim, não é? Acho que no PHP vocês têm aqui a extensão ponto .php, ou não? Vocês têm que me responder, senão eu estou aqui a falar sozinho. Sim ou não? O ponto PHP, sim. Porquê? Ainda hoje se vê. Porque vocês ainda estão, no fundo, a olhar como se aquilo fosse uma página, certo? Há uma outra filosofia, que é uma filosofia muito mais de servlet, em que vocês já fazem uma maior indireção. Como é que essa indireção se faz? Normalmente se faz numa coisa como o Apache ou o Tomcat, não é? Em que o que vocês fazem é mais uma coisa deste género. Onde é que eu tenho isto aqui? É mais uma coisa deste género, que é... Aqui, estão a ver isto? Aqui vocês estão a mapear o quê? Estão a mapear este path neste controlador. Ou seja, vocês explicitamente estão a dizer no Tomcat, por exemplo, como é que o path se refere ao controlador. E, portanto, agora, este controlador é um page controller que agora faz tudo com isto. Decide o que acontece.
Quando eu passo para o front-end, este mapeamento já não é necessário. Porquê? Porque todos os pedidos vão para o mesmo. Todos os pedidos vão para o mesmo handler. E este mapeamento de qual é que é o controlador que responde é decidido dentro do handler. Ou seja, no fundo, passou para dentro da aplicação. Antes, estava do lado da infraestrutura. Ou seja, inicialmente a web era dos System Administrators, não é? Eram os System Administrators que diziam este pedido de request vai para este fecheiro. Depois chegou uma altura que os programadores disseram assim, não, a gente quer controlar isso. Todos os pedidos que vierem para barra quizzes tutor, manda para mim. E depois nós lá dentro vamos ver o resto do URL e vamos fazer este matching. Este routing. Estão a ver? Certo? Portanto, são as duas filosofias que existem associadas ao Page Controller. Um é, eu tenho uma página e, portanto, tipicamente aquilo envia-me para uma página e essa página é uma página com código. É um CPHP, por exemplo, não é? Que executa, mas que já tem no fundo o quê? O código de apresentação, tem lá HTML. Outra não é, não, eu tenho aqui, e o outro é mais esta ideia que eu vos mostrei aqui, que eu tenho aqui estes mappings. Certo? Ok. Perceberam isto? Ok. Outra coisa engraçada é... Isto é o que vocês veem. Isto não tem nada de especial, certo? Vocês, neste momento fazem disto, não é? Quer dizer, nem precisaram de aprender isto para fazer. Vocês já programaram em PHP, fizeram a interface, etc. Portanto, agora estão a aprender com uma outra estruturação e estão a aprender de uma forma... que isto é uma coisa que tem uma teoria única, não é? Ou melhor, teoria não, mas tem um conjunto de conceitos únicos e que, na verdade, estes conceitos aparecem das mais diversas formas e estas tecnologias, tipicamente, todas elas seguem isto. E o que vocês aprendem é que o que vocês aprendem muito a nível da vista, portanto, a nível do controlador, perceberam, certo? Eu chego ao controlador, tenho a possibilidade de fazer ali muitas coisas e depois direcionar. Se eu quiser que estas coisas sejam reutilizáveis, uso um front controller. E depois o front controller tem coisas muito giras, que é a possibilidade de eu adicionar filtros. Não é? A forma como nós tratamos os tokens JWT é como um filtro. Ou seja, nós temos isto aqui, não é? E na realidade é porque a gente, algures, metemos aqui um filtro associado a isto. Ok? Se vocês tiverem GWT Token Filter, o que é que estamos aqui a dizer? O que estamos a dizer é que dentro deste handler, vai ser executado este filtro. E o que é que este filtro vai fazer? Vai a todos os pedidos, ver se lá tem o token GWT e pegar nesse token e gerar a informação para depois ele receber aqui o quê? Receber isto de borla. Certo? Portanto, esta magia, não é? Que vocês não precisam se preocupar. Agora, se vocês usassem o front control, o page control, tinham programado vocês isto. Pronto, é isso. É a diferença. Portanto, aqui podem começar a reutilizar coisas. Portanto, isto, de certa forma, é independente da aplicação. Quer dizer, é mais ou menos independente da aplicação. Não é? A única coisa que tiveram que fazer foi isto. Claro que há aqui umas outras coisas que foi preciso configurar, não é? O token provider, etc. Mas é independente dos pedidos, não é? Cada pedido, todos os pedidos recebem isto. Estão a ver a ideia? Portanto, esta parte percebem. A outra parte também percebem. Que é o quê? Que é muitas das apresentações, não é? Muitas das técnicas de apresentação seguem a ideia do template view. Porquê? Porque a página HTML, quando construo uma página HTML como resultado, eu gosto de a apresentar como? Gosto de a apresentar, ou melhor, gosto de escrever como ela vai ser apresentada. Isso é o template view. O que é um template view? Olha, isto é um template view. Olha, eles até lá usam a palavra template. Porquê que é um template view? Porque, na realidade, isto vai produzir o HTML ou o DOM que vai aparecer na página. Portanto, o quê? Isto, no fundo, eu ler dados
e produz. Reparem, este template view, outro template view que eu aqui vos mostrei é o template view é aquele é este aqui. Isto é um template view. Qual é a vantagem disto? Qual é que é a vantagem de fazer as vistas desta maneira? Por exemplo, os web designers não sabem programar. Mas, por exemplo, uma vantagem do TimeLeaf é que isto é um ponto HTML e se vocês abrirem isto num browser, mesmo sem ter o servidor lançado, isto tem uma visualização. E a pessoa consegue acrescentar CSS, CSS, saber programar. Portanto, o template view é uma técnica de construir as vistas, em que as vistas já são feitas na estrutura como vão ser apresentadas. E, portanto, é fácil a apresentar. Ou seja, o template view é o quê? Estão a ver isto? Isto é quê? É isto. E isto. E o que é que vai fazer isto? Isto, para se apresentar, vai ter de ler dados, não é? Que, pronto, tem aqui um bookkeeper, vai buscar os dados ao modelo. Onde é que estão estes dados? Aqui estão aonde? Eu meti-os aqui, para ir buscar. Isto é o template view. E eu aqui meti estes dados. Certo? No nosso caso, no caso onde é que estão estes dados? Ele vai buscá-los aqui porque ele deixa mexer logo ali naquelas variáveis. Ou seja, aqui, na verdade, aqui quase não tenho espaço intermédio. Reparem, aqui tenho o meu modelo, tenho um helper, não é? E isto. Neste caso, aqui, olha, desde que as variáveis estejam aqui, eu posso apresentá-las ali. Okay? Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que isto é a estrutura com que vou apresentar. E, portanto, eu estou a escrever as minhas páginas de HTML já a pensar na sua estrutura. De uma forma próxima. No fundo, isto é um HTML... É um HTML... São tags que, no fundo, geram HTML, não é? Mas que já tem a estrutura do HTML lá. Qual é a desvantagem disto? Se eu não tiver cuidado, começo a meter aqui muito JavaScript. Ok? Começo a meter aqui muito JavaScript? Não. Pronto, ok. Agora vou falar do lado do servidor. Começo a meter ali muito código Java. E, portanto, ao meter muito código Java, ao meter muito código PHP, o que é que começa a acontecer? Pode começar a acontecer uma situação em que as minhas... Isto que está aqui começa a ter ali código. E eu acho que vocês cá tiveram essa experiência. Se eu começar a misturar isto com código, isto fica relativamente difícil de manter. Portanto, ou seja, o template view é simpático usar desde que haja o cuidado de manter estas coisas separadas. Ou seja, de que eu tento passar objetos apenas para a vista e a vista depois, quanto muito, apresenta-os. Reparem que eu aqui passei hotéis e estou a cada um dos hotéis a percorrê-los, não é? E a apresentar cada um deles. Bem, vocês também fazem isto no View, não é? Também percorrem uma lista e apresentam os tags. O que se passa é que vocês aqui dentro podiam fazer hotéis, ponto não sei quantos, e podem invocar, portanto, porque isto na realidade, por exemplo, neste caso, executa dentro do servidor. Eu posso ter aqui código Java. Claro que hoje em dia as pessoas estão relativamente... Há duas características. As pessoas sabem, são bem comportadas e não metem aqui código Java complicado, não é? Metem mesmo só o código para ser apresentado, metem só os dados para serem apresentados, não põem aqui lógica de negócio. Isso é a primeira. E a segunda é que estas tecnologias também foram evoluindo para tornar isso mais complicado e mais difícil, não é? Mas nada impede que vocês não consigam, no meio de qualquer código que tem no JSP, eu acho que não há aqui nenhum exemplo, mas vocês podem pôr uma etiqueta e dizer assim, ok, tudo o que aqui dentro tudo o que está aqui dentro é código Java. Vocês no PHP faziam isso, não faziam? Sim, também. Sim, pronto. E isso é que está errado, não é? Ou seja, se eu começar a misturar muito HTML, muito código só de apresentação com o código de fazer coisas, depois é mais difícil de gerir. Perceberam a ideia?
Mas Sim? e em relação a o front e o application controller? Tipo, ambos são centralizados, ambos querem evitar a duplicação de código, ambos querem centralizar a decisão. O que é que os Sim. distingue? O que distingue o Application Controller é que o Application Controller vai um pouco mais longe e já tem, no fundo, aquele handler, por assim dizer, mas que é um Application Controller, já tem lógica da interface. Ou seja, se lembra-se uma vez quando eu estive a falar em testar a classe, falei em classes modais e classes não modais. Hum, Lembra-se que eu falei que disse, ok, o que é que são classes modais? Classes modais têm uma máquina de estados por trás. E, portanto, se eu quero testá-la, quero testar particulares sequências. Enquanto que as classes não modais, em qualquer momento, posso invocar um método. Isto é a mesma coisa. Se eu tiver uma interface em que em qualquer momento eu posso enviar um request, front controller é suficiente. Mas se eu tiver uma interface do tipo wizard, o que é um wizard? É uma interface em que você vai, interage, e depois ele apresenta-lhe outra página, depois apresenta-lhe outra página, ou seja, existe uma sequência de páginas, certo? Ou seja, existe uma máquina de estados que representa uma sequência de páginas. Se eu necessitar esse género de interfaces, o Application Controller que é um controlador que define, no fundo, que me garante essa sequência. Portanto, é uma forma, no fundo, de eu implementar essa sequência de interação. Percebeu? sim. Ok. É apenas uma forma mais evoluída, mas no fundo, reparem, nesse caso, essa sequência é completamente dependente da aplicação com que eu estou a trabalhar. Portanto, se vocês quiserem fazer isso, fazem para aquela aplicação, para aquela sequência. Ok? E, portanto, tem essa característica. Portanto, este é o template view. Há aqui e agora, o que é que vocês não viram? Tudo o que eu falei até agora. É evidente que o Application Control não viram, não é? Mas percebe esta ideia, não é? Portanto, eu tenho um input controller e, no fundo, ele, de alguma forma, tem aqui uma sequência. No fundo, esta sequência, no fundo, cada pedido não é completamente independente dos outros pedidos e, portanto, ele está ali numa sequência. Depois disto, agora vais para aquela página, agora vais para aquela página, enquanto nos outros casos é um pouco ad hoc, não é? No fundo, certo? Reparem, enquanto que aqui eu digo ao nível deste controlador qual é que é o seguinte e faço isto para cada pedido, qual é que é a vista para onde vai. No outro caso, esta sequência daqui envia para aquela vista fica mais estruturada dentro do Application Controller para garantir e finalmente posto. Há várias maneiras de implementar nisso. Pode ser num dicionário ou, que associa. No fundo, tem de implementar ali uma máquina de estados. Ok. Agora, o que é que vocês não viram? O que é que vocês nunca viram e eu quero que vocês aprendam porque isto está sempre a dar voltas. E como está sempre a dar voltas, hoje em dia não é a tecnologia que está mais na berra, já foi, mas pode voltar a ser. É esta ideia do Transform View. Okay. O que é a ideia do Transform View? A ideia é fora de série. Okay. É uma ideia fora de série. Que tem vantagens e desvantagens, mas que tem umas vantagens muito engraçadas, que é permitir... Eu, por acaso, nem sei se a forma como a gente... Na realidade, quando nós temos o view, isto tem um bocadinho disso. Mas vou-vos dizer qual é que é a ideia. A ideia é, eu, em vez de escrever a minha página, e se calhar o view até, sim. Em vez de eu escrever a minha página, digo, isto é a minha página toda, o que eu digo é, não, eu tenho elementos que eu quero apresentar e tenho um transformador que pega neste elemento e gera o HTML para ele ser apresentado. E por acaso é engraçado, se calhar o view até um bocadinho assim. Ou seja, eu não tinha pensado nisso. Reparem aqui, quando eu tenho aqui, isto é a minha página do hotel. A página está toda aqui. Isto pode ser grande. Ou seja,
Se eu agora quiser fazer uma outra página, eu aqui não tenho o CSS, mas eu podia ter aqui CSS, ele até usa aqui Bootstrap, e nós até estamos aqui a usar Bootstrap e coisas desse género. Ok. Isto é a página toda, certo? E eu estou a apresentar esta página. Há uma outra forma, quer dizer assim, e se eu... Qual é que é o grande problema deste jeito da apresentação dos templates? Na minha opinião, mas acho sim que isto é pouco composicional. Ou seja, mas se eu quisesse ter uma coisa mais composicional, porque é que eu não tenho pequenas construções que, associados a uma entidade, cria a apresentação dele? E, portanto, gera... Estas coisas depois são um bocado... Mas pronto, mas agora vamos esquecer se é assim ou não no Vue. O que é que ele tem? Ele pega aqui no álbum e no artista e gera o HTML do álbum e para o artista. Agora imaginem, se este álbum e este artista surgem num contexto maior, eu tenho um outro transformador que invoca este transformador. Então qual é que é a diferença aqui? A diferença é que eu estou focado, a minha página está focada em perspectiva, está focada nas fontes. Ou seja, em vez de eu dizer assim, eu vou construir a minha página como esta é a minha view, este é o meu template view, não. A minha página é uma composição de quê? É apenas uma geração. Ou seja, eu dou-lhe um conjunto de dados de input e ele gera um pedaço de HTML. Este pedaço de HTML pode ficar no meio de outros pedaços de HTML. Certo? Isto é mais composicional, porquê? Porque este transformador pode aparecer em vários contextos. Vou-vos mostrar aqui no exemplo que ele tem. É aqui. Ou seja, o que é que se passa? Se vocês pensarem, é isto que estamos aqui a falar, não é? O que se passa é, vocês recebem, por exemplo, isto que está aqui, estão a ver? Imagina que isto é os dados que vocês querem apresentar, e vocês pegam nestes dados e tem aqui XSLT, por exemplo, que é um transformador que diz como é que cada uma destas coisas se converte em HTML. E ele gera o HTML correspondente. Por exemplo, ele diz que quando encontra álbum, vai gerar o quê? Vai gerar body, e body, e HTML. E depois aplica os templates lá dentro. Ou seja, fica body, HTML, body, fechar body, fechar HTML, e agora transforma estes. Portanto, aqui o que é engraçado é perceber que estas transformações são perfeitamente composicionais. Porque agora posso usar o quê? Eu transformo isto sem saber o que lá está dentro. E agora o quê? Agora vejo, quando encontro aqui um title, qual é que é o meu transformador de title? O meu transformador de title é este, title. Que põe o quê? Põe um header. E depois transforma lá dentro. Claro que depois ali lá dentro, neste caso, é uma string, e portanto, provavelmente string transforma em string. Ok? Portanto, isto é uma forma mais composicional. Isto tem uma vantagem tremenda, que é, reparem, neste caso, eu ponho o CSS aqui, ponho o CSS para esta página, e agora é só para esta página. Noutra página eu posso pôr outro CSS. E, portanto, no fundo, as páginas às vezes não ficam com um estilo muito uniforme. Neste caso, eu posso aplicar aqui o CSS, e quer dizer, como isto gera para todas as páginas vêm com o mesmo estilo. Ou seja, ficam com um look and feel muito uniforme. Estão a ver? Qual é a desvantagem disto? A desvantagem disto é que, se eu quiser... se esta página for acedida por 1 milhão de pessoas e eu quiser gastar aqui muito tempo a pôr isto perfeitinho, eu foco-me nesta página. Okay? Enquanto que aqui eu estou-me a focar em quê? Estou-me a focar numa cadeia de produção de todas as páginas.
E isto às vezes, este código é mais difícil de manter. Ok? Perceberam esta diferença? Portanto, num caso o que é a minha vista? É um template, eu meto lá umas tags que são geradas, e meto lá os elementos do domínio com a informação específica para ele gerar. Ok? Mas na verdade eu estou a construir a minha view baseada numa particular página que eu quero apresentar. Uma vista. Aqui não. Aqui eu estou a fazer transformadores para elementos de dados e depois componho esses transformadores e, dados os elementos de dados, ele gera-me o HTML. Okay? Se eu agora quiser gerar outra coisa qualquer, reparem uma coisa. Qual é que é mais fácil de manter? Estas perguntas aqui são um bocadinho tramadas, mas eu posso dizer assim. Este aqui, eu tenho de manter cada página separadamente. Eu aqui, basta mudar aqui uma regra e todos os álbuns passam a aparecer, em vez de ser com a cor branca, o background color é branco, muda aqui. Background color igual a blue. Não é? E automaticamente fica tudo igual. É simpático. Enquanto no outro caso tinha de fazer o quê? Provavelmente tenho outras técnicas, mas tinha de ter um CSS geral, estas coisas que era reutilizado, tinha de mudar a CSS, aí pronto, tinha outras técnicas, mas se não fizesse isso, tinha de ir a cada página alterar isso. Perceberam esta diferença? Sim? Perceberam? Percebo. Diga. Eu percebi. Ok, pronto. E isto é engraçado. Porque é que isto tem um bocadinho a ver com o view? Porque o view também é composicional. Se vocês pensarem, aqueles componentes são reutilizáveis para aquelas tags são... Certo? Mas ele não é bem, porque na realidade, se vocês virem, não é bem um transformador, porque as tags, elas próprias, são templates. Ou seja, a composição no view não se consegue desta maneira. Como é que se consegue a composição no view? Bem, isto está cheio de composição porque estou a usar o Beautify, mas queria só mostrar um componente nosso. Né? É assim que se faz a composição no view. Né? Certo? Aqui tenho, mas na realidade, reparem, isto é um template. Isto não é de facto um transform view. Porque na verdade eu estou aqui a pôr é um template. Porque na verdade o que é que eu estou a pôr lá dentro? Eu estou a dizer, o que está lá dentro é este template, não é? Portanto, não é bem. Mas isto é para vos dizer aquelas coisas assim. O outro é muito composicional. E aqui começa, desta forma eu consigo ter também alguma composicionalidade, não é? Portanto, também consigo com composicionalidade, usando esta possibilidade de eu fazer componentes que são eles próprios elementos, não é? Que têm lá dentro, neste caso a view e os controladores. Ok? Agora, a coisa mais engraçada... Não, isto é tudo muito engraçado, não é? Mas a coisa que é engraçada, se vocês perceberam isto, é este, não é? Onde é que vocês veem isto todos os dias? Aonde? Hã? Qual é que é assim o conjunto de aplicações onde isto é o padrão base? Alguém me diz? Não? Chamam-se gestores de conteúdos. Tipo o quê? WordPress. O que é que caracteriza o WordPress? Tem sempre a mesma imagem, mais ou menos. Tem sempre um design parecido. E consigo mudar facilmente o design. Ou seja, eu tenho um site em WordPress, mudo lá um schema e automaticamente aquilo mudou. Porquê? Porque há duas transformações na geração da página no WordPress. Há uma primeira, onde eu quê? Defino, no fundo, a minha página conceptual. Mas independente do quê? Da particular estrutura da HTML que eu estou a apresentar. E existe uma outra, em que agora pego nessa página conceptual e o que é que eu lhe adiciono? O HTML. E posso adicionar HTML diferente. Reparem, o que é que eu vos disse? O que é uma página? É uma estrutura em árvore, não é? Esta estrutura em árvore pode ser apresentada de muitas maneiras.
Qual é uma forma? É o topo. Qual é que é a root da árvore? É um top bar. Quais é que são os filhos desse top bar? São os menus que aparecem no top bar. Quais é que são os filhos desses filhos? São os drop-downs que aparecem. Estão a ver? Mas também posso pôr isso à esquerda. Ou isso em baixo. E eu posso mudar as cores. Então qual é que é a ideia? A ideia é, na construção de uma página, define-se primeiro uma estrutura, né? Uma página lógica, e depois tenho a capacidade de que, sobre esta página lógica, tenho uma outra transformação para HTML. Qual é a vantagem destas duas coisas? A vantagem destas coisas é que eu posso definir esquinas. Alguém já brincou com o WordPress ou não? Não? Professor, posso tirar uma dúvida? Mas deixem-me só terminar isto. Sim. Há web designers, eu não sei se ganham muito dinheiro, mas pelo menos acho que alguns devem ganhar, que no WordPress a única coisa que eles fazem é vender o quê? Código que faz esta segunda transformação, que faz esta segunda parte. Em que vocês pagam-lhes a eles e automaticamente a vossa página fica com um visual. Eles fazem, no fundo, o quê? Isto é a vossa página. E eles alteram o visual, alteram a forma como as coisas apresentam, etc. Okay? Portanto, pessoas que só trabalham nesta segunda fase de geração da vista. Diga lá a sua pergunta. Este padrão assemelha-se de certa maneira a um compilador, porque na primeira parte ele constrói um bocado uma estrutura do conteúdo e na segunda parte decide o que é que vai fazer com essa estrutura. Isto é uma analogia assim idiota ou até faz algum sentido? Mais ou menos. É mais um gerador. Ele, de facto, tem de compilar, não é? Porque, ou seja, ele tem de interpretar isto para depois acrescentar a outra estrutura. Tem aqui coisas de interpretação, sim. Mas repara, o que é que se passa? Isto depois é muito feito com o quê? Com XML. E o que você tem aí são parsers de XML. Ok. Certo? E, no fundo, é um parser, não é? Ou seja, tem razão no sentido que eu tenho de interpretar esta estrutura, não é? E gero outra, não é? Existe aqui um facto. Portanto, é um compilador no sentido em que existe aqui uma visão de interpretação, geração. Não estou a gerar nada executável, mas estou a gerar algo que é apresentar, que faz rendering, não é? Sim, exatamente. Sim, Okay, sim, pronto. tem. Essa Obrigado. analogia não está errada. Não. Embora é assim, o two-step view é mais fácil de fazer com as transformações, com o transform view. Mas também pode ser feito com o template view, ok? Certo? Sim. Certo? Não é depende apenas aqui como é que eu defino esta estrutura, não é? Mas é mais fácil com esse, porque na verdade eu gero de uma forma, depois o processo isto na verdade é um pipeline, não é? Eu recebo os dados, gero a página lógica, depois, dada a página lógica, gero a página real. Ok. Portanto, este two-step view, tudo o que for, volto a repetir, tudo o que for gestor de conteúdos, eles vivem disto, não é? Que é cada pessoa consegue, com o mínimo esforço, ter o seu site customizado, como se fosse só dele. A pessoa escolhe as cores, escolhe. Né? Portanto, se eu quiser mais evoluído, paga um web designer para fazer um schema só para mim. Se não, eles têm lá uns drop-down, têm lá umas hipóteses de eu configurar aquilo. Ao estar a configurar aquilo, a dizer cor, etc., eu estou aqui, estou a parametrizar esta segunda fase. Né? Estou a dizer que nesta segunda fase o HTML que ele vai gerar é a partir desta minha parametrização. Perceberam a ideia? Sim. Ok. Portanto, é assim, eu não sei os internals do WordPress e dessas coisas, mas não sei se lá dentro é Transform View, se é Template View, mas são claramente two steps. Se calhar, até 3 steps, 4 steps, não sei. Não é? Isso é que eu não sei. Pronto, mas há claramente um que é a construção aqui. Não é? Isto, pronto, há isso claramente. Não é? Tudo bem? O teste é daqui a 4 minutos, portanto vão indo para lá para ver, mas mais questões?
Não há mais questões? Perceberam isto? Portanto, ou seja, de alguma forma, o que eu vos tudo isto que está aqui são coisas que vocês estão a usar. A única coisa que não estão a usar é este Transform View, mas eu quero que vocês fiquem com essa ideia. Existe uma tecnologia muito antiga que usava isto. Portanto, houve uma altura em que Transform Views e Template Views andavam à luta, né? Por assim dizer. Estavam a ver, eram duas tecnologias que competiam uma com a outra. Né? Os Template Views hoje em dia transformaram-se no normal, mas uma tecnologia que era o Cocoon, e que no fundo era uma linguagem de transformações, e aqueles XSLTs. O grande problema destes XSLTs é que, como tudo o que é declarativo é muito poderoso, não é? Isto que está aqui é muito poderoso, até o momento em que eu tenho aqui milhares destas regras. E nesse momento vocês metem as mãos na cabeça e dizem, ups, há ali um erro, onde é que eu... Porque é assim, tudo que não consegue ser modularizado, não é? Todos os conceitos que eu não consigo meter dentro de uma caixa e olhar lá para dentro só como uma caixa, isto é muito bonito, não é? Eu tenho mais uma regra, transformação, mais uma regra, transformação. Pá, quando eu começo a ter milhares, então há lá um indivíduo que é o tipo que sabe disto, que anda lá e sabe que se alterar aquela regra e aquilo, porque isto depois tem impacto em tudo, não é? Ou seja, vocês metem aqui uma regra, alteram a regra e podem estar a implicar em vários geradores, etc. Pronto. Mas isso não quer dizer que não surjam outras tecnologias. Mas, de facto, as coisas como o Vue, neste momento, são muito composicionantes. Né? Se vocês olharem, vocês, aquilo é bem bonito, a forma... E, de facto, não é desta forma que é feito. São mesmo... são template views, não são... Não são e são muito composicionantes. Mas os JSPs tradicionais, portanto, esta forma de apresentação em JSP tradicional era muito pouco composicional. Okay? Construir páginas destas, sem a capacidade de fazer tags. Havia uns includes e umas coisas desse género, mas não eram muito... Não era muito composicional. Okay. Mas agora acho que as coisas vão evoluindo. Ok, faltam 2 minutos. Não há assim nenhuma questão sobre isto? Não? Ok, bom teste. Eu vou aqui só parar a gravação. Não vale a pena estar a gravar. Ok. Falta 1 minuto. Bom teste. Eu vou...